alvo mais que a neve. A alegoria nos textos sagrados é algo precioso que traz um conteúdo sublime e com certeza muito espiritual. Não poderemos nunca traduzir essa linguagem alegórica, profética, muito profunda, se a gente é carnal, se a gente vai interpretar tudo literalmente e se não tem noção do que é inspiração divina para poder fazer a verdadeira exegese. Você precisa ter direção do Espírito, o próprio guiar do Espírito, ser uma pessoa espiritual para entender os textos sagrados e suas riquezas alegóricas. Algo mais do que a neve já deu muito o que falar. Houve alguém que afirmou algo absurdo dizendo que essa frase é racista. Meu Deus do céu, que absurdo. E muita gente já se levantou para defender porque essa frase faz parte de um texto sagrado, principalmente de Isaías 1:18, parte A do versículo. E você precisa entender isso de uma forma mais plena, porque está fazendo uma comparação à brancura da neve. Em hebraico está escrito Hataechem Kashanim, que seria, se teus pecados forem como escarlate, Kasheler, que seria como a neve, e albino, serão embranquecidos. Isso está em Isaías 1:18. Mas o mistério disso aqui, quando eu diz Kasheler, como neve, e albino serão embranquecidos. Essa palavra sheler, sheler, vou anotar aqui em hebraico, shin, lamed e o gimel, com pontuação para e. Esses três pontinhos, aprenda e. Sheler, sheler, sheler. Isso significa neve. Mas algo interessante já para começar entendendo essa palavra, ou a riqueza que há nessa palavra. Você sabe que na gematria as letras significam palavras e ao mesmo tempo tem numeração. Elas têm numeração. Por exemplo, o Aleph vale número 1, Bet vale número 2. E aí vai avançando. O Gimel vale 3. Então, o Shin vale 300. O Lamed vale 30 e o Gimel vale 3. Se a gente soma, dá 333. Sempre explico que o número 3, que em hebraico transliterado é Shalosh, 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 com a Shalosh. Esse o número 3 é um número de algo que está em harmonia, algo que está completo em unicidade. E tudo que tem número 3 pode ver. Já dei estudo sobre isso. Por exemplo, meu corpo tem cabeça, tronco e membros. O tempo, passado, presente e futuro. Você pode ver que a célula tem o próprio, como que chama, núcleo, citoplasma e a própria membrana, 3 partes. O próprio átomo, prótons, nêutrons e elétrons. Você pode ver a família em unicidade, pai, mãe e filhos. Essa é a dinâmica sobrenatural do Shalosh do número 3. A vida consiste em nascer, crescer e morrer. Tudo tem 3. Yeshua HaMashiach, com 3 décadas, com 30 anos, começou o seu ministério, durou 3 anos, e quando estava com 33 anos, ele foi crucificado no meio de 3 cruzes, ficou 3 dias, e ao terceiro dia ressuscitou. E entre tantos outros exemplos que eu posso falar sobre o número 3. Unicidade, algo que está completo, algo que funciona em plena harmonia e está em unicidade. Esse é o número 3. E justamente a palavra neve, além de nos dar a imagem ou a ideia de que é algo purificado, algo limpo, que é logicamente dado pelo próprio Deus, se refere a algo que está pleno, completo, algo que está em plena unicidade. Justamente dá 333. Você já viu o 666, o número 6, é o número do homem, o número da imperfeição. 3 vezes o 666 é o número da unicidade da imperfeição, que é o número chamado do anticristo. Aqui é 333. 3 vezes o número 3. Shalosh, que é o número 3, vai trazer essa ideia. Se você quer conhecer mais profundeza daquilo que eu estou falando, veja na nossa plataforma, sendo um assinante, você pode adquirir na matéria de numerologia bíblica, é uma matéria preciosa. Eu estudo ali, se não me engano, os 10 primeiros números, mas é algo assim, cada número é uma matéria
preciosa, é uma aula preciosa. Então você precisa estudar isso aqui, porque são coisas que nós não podemos ignorar. Na descrição do vídeo você vai encontrar aí o link onde você pode ser um assinante. Então, olha, a neve traz essa unidade de número 3, de unicidade, e Deus está falando aqui, se teus pecados foram como o carmesim, que é uma tinta vermelha, se tornarão brancos como a neve. Também usa lã, mas aqui no caso é neve, neve. Você sabia que aparece na Bíblia a palavra neve como figura de linguagem para se referir a várias coisas, sempre aparece em grupos de 3. Por exemplo, quando diz que uma pessoa ficou leprosa como a neve, preste atenção, leprosa como a neve aparece em 3 partes. Em Êxodo 4:6, quando Moisés colocou a sua mão e saiu leprosa como a neve, ali em Êxodo 4:6, em Números 12:10 diz que Miriam ficou leprosa como a neve, e no segundo livro dos Reis, capítulo 5:27, diz também que ficou leproso como a neve, porque a maldição de Naamã passa para o moço de Eliseu, tá bom? Então, temos 3 partes que falam leproso com a neve. No PDF vai estar tudo em ordem. Também diz, em 3 partes, se referindo ao pecado, a purificação do pecado e ficar como a neve. Em Jó 9:30, em Salmo 51:7, quando Davi peca e diz que ele poderia ser purificado, o seu pecado como a neve. Salmo 51:7 e também em Isaías, como já lemos, 1:18. 3 vezes aparece o pecado purificado como a neve, ou algo impuro purificado como a neve. 3 vezes aparece a palavra vestidos brancos como a neve. A revelação para Daniel, em Daniel 7:9, também em Mateus 28:3, quando Jesus já ressuscitou, diz que as suas vestes estavam brancas como a neve, Mateus 28:3, e em Marcos 9:3, na transfiguração, os seus vestidos ficaram brancos como a neve. Se você começa a analisar, gente, o que tem de passagem falando literalmente de neve, tudo em grupos de 3. Me falta tempo aqui para falar. Tudo em grupos de 3. Será que isso simplesmente é uma coincidência? Há uma matemática, uma arquitetura nas Sagradas Escrituras que nós não entendemos no português. Mas essa palavra Scheller vai dar a essência do número 3. Então, quando está falando branco como a neve, não é simplesmente ficar branquinho, não. É falar de algo completo. Você vai ter unicidade. Primeiro, a unicidade com o próprio Eterno. Só alguém que é perdoado do seu pecado vai se tornar um com Cristo, vai se tornar um com Deus. Unicidade. A família, por exemplo, quando está destruída, quando recebe a bênção do Eterno, ele vai ser agora uma família unificada. Tudo que está deteriorado, tudo que está destruído vai se tornar unicidade, vai se tornar algo completo. Eu estava incompleto antes de conhecer ao meu Salvador. Quando me encontrei com Cristo agora de corpo, alma e espírito, eu sirvo ao Senhor. 3 partes que adoram, que servem ao Eterno. Então, meu espírito, corpo e alma está sendo guardado para a sua vinda. Nós precisamos entender que a unicidade é a virtude de estar ligado completamente ao Eterno. Então, gente, quem não sabe vai falar asneira, besteira sobre esta palavra neve, o alvo mais do que a neve, meu Deus. Já cantamos tantas vezes hinos com inspiração divina. Por isso eu sempre digo, é necessário voltarmos a cantar as Sagradas Escrituras. A hinologia precisa ser agora saturada da palavra de Deus. E nós estamos vivendo em tempos de corrupção, de imoralidade, onde o que é errado vai ser certo, onde você, por pregar a palavra, vai ter que se desculpar porque as pessoas não vão querer a sã doutrina. Então, pelo amor de Deus, precisamos conservar a pureza da palavra e entoar hinos que louvem e exalte ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você precisa entender essa palavra neve de uma forma mais profunda, porque vai falar de pureza, vai falar de muita coisa. Gente, isso aqui é algo tremendo. Você sabia que em Jó 38:22, Jó 38:22, Deus fala para Jó e fala assim, você conhece, você já entrou, você já sabe dos tesouros que há na neve. Que tesouros são esses? Há tesouros sobrenaturais e há várias passagens que dão ideias de tesouros que somente Deus tem. Aqui está falando de tesouros da neve. Que tesouros são esses? Você sabia que a neve
são flocos de água, de moléculas de água. Você sabe que justamente a base de um floco de neve, que tem um desenho super arquitetônico, ele tem, logicamente, a base da molécula, que são três partes, que seria duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Você sabe que H2O são duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Dá três, isso aqui dá três. Então, quando a neve cai, queridos, presta atenção, acontece um milagre quando ela se congela. Essa molécula se polariza e forma esta imagem. 3, 6, hexagonal. Essa imagem hexagonal começa a se congelar. Essa molécula H2O, duas de hidrogênio e uma de oxigênio, se polariza. E com o descer na atmosfera, ela começa a criar imagens arquitetônicas, que até agora é um grande mistério. Pesquise flocos de neve. Já a ciência comprovou, aqui estou desenhando, olha que complicado. A ciência comprovou de que todos os flocos de neve, todos são diferentes um de outro. Não há nenhum um igual a outro. Gente, presta atenção nisso. Não há nenhum floco de neve igual um ao outro. Todos parece que são desenhados arquitetonicamente. Quem os desenha? Meu Deus! E você sabia que num terreno qualquer, cai numa tempestade de neve, caem bilhões numa tempestade, num terreno. Imagina numa cidade quantos bilhões e trilhões e trilhões e trilhões de flocos de neve caem. E você sabia que todos têm um formato diferente? Todos vão fazer desenhos diferentes, você vai ver. Uns puxa para cá, outros puxa para cá. Todos, eu não consigo nem fazer. Há um arquiteto por trás disso, gente. Isso é algo muito precioso. E eu me complico em fazer um floco. Imagine bilhões. Quem os desenha? Pois é, a sua palavra diz em Jó 37:6, diz, ele dá uma ordem e a neve desce sobre a terra. Ele dá uma ordem e bilhões de flocos são desenhados com o mistério da neve. Meu Deus, quando alguém falar asneira sobre a palavra, repreenda esse demônio, porque a palavra é profunda e precisa ser interpretada espiritualmente. Meu Deus, eu vou parar por aqui, mas que você continue cantando algo mais que a neve. Deus te abençoe.